estamos aqui no HU, no Hospital Universitário da Unifap, para falar com o Roger a respeito da especialidade de traumatologia. Vamos lá. Você pode me falar o seu nome? Meu nome é Roger Jardim. Tá. Onde você se formou? Formei na Unifap, na primeira turma. Onde você trabalha atualmente? Eu trabalho no HU Unifap e trabalho na prefeitura também. Concurso? Sim. Em que ano você começou e terminou a sua graduação? Comecei em 2013, finalizei em 2018. Como você conheceu o curso de fisioterapia? Como eu disse, eu sou da primeira turma, né? Então, assim que abriu as inscrições, acho que na época, como é o nome da plataforma? É do Enem, que a gente faz lá a escolha, né? No SISU, e tinha acabado de abrir esse curso e acabei, por ser um curso novo, né? Eu acabei escolhendo ele mais por essa novidade, né? Me aventurar dentro dessa área, mas eu tinha pouco contato antes de me inscrever no curso com a profissão mesmo. Não era exatamente o... E o negócio que é? Deixa eu pegar uma... Nunca foi desde o início. Eu sempre quis alguma coisa da área da saúde, né? Apesar da minha primeira graduação, né? Eu entrei para fazer química, então eu fiz um ano de química no Instituto Federal. Só que eu percebi que a docência não era muito para mim. E aí eu pensei em fazer algo na área da saúde, né? E aí eu abri essa oportunidade, fiquei em dúvida na época, pela minha nota, né, entre farmácia ou fisioterapia. E aí a questão da novidade, de ser um curso novo, né? Eu fui inexperiente, então isso foi acabando sendo o critério que eu utilizei, né? Mas por isso. Você teve algum contato com a fisioterapia, como paciente, ou já acompanhou alguém? Não, nunca tive. Em que momento você soube qual especialização você queria seguir? Tá, isso eu nunca tive essa ideia muito fechada, né, durante a graduação. Eu não entrei querendo fazer algo, até como a própria pergunta que tu fez, né, eu não tinha muito conhecimento antes da área, né, não era algo que eu sempre sonhei em fazer, né, era mais uma questão de descoberta. Mas essa questão de área de atuação tem muito a ver com as oportunidades, né, então foi o que foi aparecendo durante a oportunidade desde a graduação, né. Então teve as ligas, e as ligas eram mais voltadas para essa área de traumatologia na época, né? E as oportunidades de trabalho também, logo depois que eu me formei, né? É a área mais comum, assim, né? Dentro da fisioterapia, aquilo que eu vejo, é uma das áreas mais comuns de atuação. Então foi muito por essas oportunidades que foram aparecendo. Você diria então que as ligas influenciaram bastante você seguir essa área? Influenciaram. Eu fui o primeiro integrante da Life, né, dos fundadores da Life. Participei também da La Forte depois, as duas ligas existem até hoje, né? Então influenciaram muito porque me deram prática, né? Até o momento, no início da graduação, que é como vocês estão agora, a gente não sabe ainda como é que funciona o dia a dia, a rotina, como é que é atender o paciente dentro daquela especialidade. E as ligas foram fundamentais para isso, né? Me deram a oportunidade de atender pacientes reais, de aplicar o conhecimento teórico ali com meus primeiros pacientes. Então, e foi uma área que eu gostei, né? Gostei do formato, da relação, do tipo de atendimento. E isso, com certeza, influenciou bastante para o meu desenvolvimento, pelos meus interesses. Tá. Como é o processo para ser especialista pelo COFITO? Tá. A cada 2 anos, o COFITO ele abre a prova, né, de títulos para pleitear as especialidades, né? É feito em 2 fases, né? A primeira fase é feita uma prova objetiva, se eu não me engano são 50 questões e o mínimo de acerto são 70% da prova. E depois disso tem a fase de títulos, que você tem que alcançar também 70% dentro da pontuação, né? E eles levam em consideração vários quesitos, né? É feito por áreas na prova de título, né? Desde a parte de científica, desde a parte de formação e a parte educacional também. Então tudo isso acaba pontuando dentro dos critérios que eles estabelecem. E aí, sendo aprovado nas 2 fases, que são de caráter eliminatório, você recebe o título, né? Qual é o principal objetivo da fisioterapia traumatológica na sua visão? O principal objetivo é reabilitar os pacientes dentro dessa sub-área, né? Assim como todas as áreas da fisioterapia, a gente devolver o máximo de função possível que os pacientes consigam alcançar, né? De funcionalidades e tudo mais.
E assim como cada área tem a sua atuação de domínio ali, né, de saber, a traumatologia também é a mesma coisa, né? Então tudo ali que rege o sistema musculoesquelético, principalmente queixas relacionadas à dor, né, é o principal foco, a principal área da traumatologia. Então quem for, né, enveredar por esse caminho, assim, um dos principais desfechos que a gente vai ter que trabalhar com o paciente é a questão de manejo de dor, né? Então entender muito dessa área, né, na área de dor é essencial para ser um profissional, né, dentro da traumatologia. Ok. Como foi o primeiro atendimento na sua área? Depois de formado ou na graduação? Especialização. Depois de formado, então, no caso. Eu acho que foi um paciente particular, é um paciente que logo depois que eu me formei, ele era conhecido da minha mãe, morava no interior, né, então não tinha muita oportunidade no interior do Afuá, e ele acabou vindo para cá para fazer o acompanhamento com ele. Então foi logo depois que eu me formei, foi o meu primeiro paciente, um atendimento particular, e era um paciente com dor no ombro, então era dentro da área da traumatologia mesmo. Quais os casos clínicos que você mais atende e existe alguma situação que seja recorrente? Como eu falei, né, são pacientes com dor em geral, né? Claro que tem outras coisas, então pacientes com fraturas, né? Nem sempre tem dor, mas está no processo de reabilitação. Mas sem dúvida são dores, e pelo perfil que a gente tem hoje aqui no hospital, são pacientes com dores crônicas, né? Então, pacientes com dor há mais de 3 meses. Dor generalizada, dor local, né? Então, paciente dor crônica, por exemplo, lombar, dor crônico do ombro, dor generalizada, incluindo a fibromialgia, por exemplo. Então, o nosso perfil principal é esse, mas aqui a gente tem diversos outros tipos de atendimento, né? A gente atende muito fratura também, né? Pós-operatório, então esse é o principal perfil de atendimento. Existe algum caso que chamou a sua atenção ou teria marcado de alguma forma? Acho que 2 casos, assim, e era justamente logo no meu pós, assim que eu me formei, né? Esse paciente, né? É um paciente que eu acompanhei por bastante tempo, que é o meu primeiro paciente do ombro que eu falei, né? Me marcou assim porque, pelo fato de ser o primeiro, né, que eu tive a responsabilidade de atender de forma autônoma, né? Quando a gente está na graduação, no estágio ou nas ligas, a gente atende, mas de forma supervisionada, né? Então, qualquer coisa que der errado, a gente tem ali alguém, né, para recorrer, né? Mas depois que tu forma e o primeiro atendimento é teu, ali do teu paciente, não tem mais para quem reclamar, né? Não tem para quem recorrer, então é você com você mesmo. Então, ele, por esse fato de ter sido meu primeiro paciente, e também eu acredito que eu atendi também de forma particular o meu chefe da prefeitura na época, né? Então, ele quebrou, teve uma fratura de calcanhar, ele teve uma queda da escada e eu fiz a reabilitação dele, né? No pós-operatório. Então, um paciente que, por a gente ter essa proximidade, essa relação, demorou bastante o processo de reabilitação, né, dele. Então foi um paciente que me marcou bastante, assim, pelo tempo prolongado que a gente passou, né? Quase 2 anos de acompanhamento com ele, né? E aí não precisou reoperar, a gente tinha muitas discussões sobre isso, né? Sobre ele ficou com uma dor crônica, né? E aí ele pensava muito em operar de novo para ver se resolvia, e a gente tinha muito essa discussões sobre isso. E pelo fato, né, de eu ainda ser recente, foi um momento assim que eu tive bastante dúvida, né, me botava muita prova como é a minha habilidade profissional na época, né, que eu não tinha tanto repertório assim. Então eu destaco esses 2 casos. Quais recursos fisioterapêuticos você mais utiliza durante os atendimentos? Sem dúvida, a cinesioterapia, exercício terapêutico, né? Exercício de fato, é o nosso carro-chefe, assim. A gente faz outras coisas, mas tudo com vistas ao exercício físico, né? A cinesioterapia ali com o movimento, né? Então a gente utiliza bastante terapia manual, utiliza alguns recursos fototermoelétrico-terápicos, mas tudo com vistas a modular a dor, principalmente, para conseguir a reabilitação do paciente com o exercício físico, né? A gente precisa devolver a capacidade para esse paciente em frente à demanda que ele tem, né? Então a gente só consegue fazer isso expondo esse paciente, de fato, né? Então de forma progressiva, gradual, e só dá para fazer isso através do exercício físico, né? Então é o principal recurso que a gente utiliza, sem dúvida, do exercício físico. Qual a demanda de atendimento na área de traumatologia? Atualmente aqui a nossa demanda
é alta, né? A gente tem uma fila de espera assim, grande para esse paciente, principalmente com esse perfil de dor crônica, né? Aqui no HU atualmente a gente tem sido feitos alguns passos para o hospital virar um centro de referência no tratamento de dor do estado, né? Que a gente não tem serviço atualmente, então estão sendo feitos tratativos para isso, e aí cada vez mais a gente vai receber esse tipo de paciente, né? Então a principal demanda que a gente tem é tratar esse paciente com dor crônica. Claro que agora também a gente começou a fazer cirurgias ortopédicas, né? Então a gente tem uma grande demanda por isso, que é um paciente que não pode aguardar muito para atendimento, né? Visto que é pós-operatório, a gente precisa ter um atendimento mais breve possível. Mas se fosse para destacar dois grupos assim, principais, seriam esses pós-operatórios, que começou recentemente, mais os pacientes de dor crônica, que é o que a gente está se tornando, né? Um centro de referência para tratar pacientes com dor crônica. Como você faz para se manter atualizado na área após a especialização? Tem várias formas, né? Mas eu acho que a principal é o estudo autônomo, né? De pesquisar em bases de dados, artigos principalmente, que é onde está as informações mais atualizadas, né? E claro que dá para fazer cursos livres, né? Dá para buscar alguém que seja referência dentro de um tópico específico e fazer algum tipo de aprofundamento numa área, mas sem dúvidas eu estudo autônomo de estar atualizado com principalmente guidelines que tem saído, né, o que há de mais recente. E a gente tem que construir essa habilidade, né? Então eu sempre falo para os meninos aqui que vêm fazer estágio que essa é uma das principais habilidades que a gente tem que sair daqui do estágio, né? É saber como fazer uma pergunta clínica relevante e como buscar a resposta para aquela pergunta clínica. E a gente vai achar a resposta através de base de dados, né? Então essa é a principal forma de se manter atualizado, no meu ver. Você pensa em buscar outra especialização ainda? No momento eu não vejo, né, a necessidade de ter outra especialização. Não é uma demanda que tem para mim, aparecido para mim. Eu não vejo necessidade assim, de ter uma especialidade específica. O que eu vejo muito é expandir o conhecimento de estudo para além da minha área de atuação, né? Então, por exemplo, dentro da reabilitação do paciente com dor, paciente traumatopédico, a gente precisa muito de bases de neurociência, né? Então, de controle motor, de modulação de dor, tudo isso que já é mais da parte de neurociência, de neurologia, né? Então, eu vejo a necessidade da gente transitar mais entre essas áreas, mas não necessariamente ser um especialista do COFIT, por exemplo, dentro dessa área de atuação, ou fazer uma especialização dentro da neurologia. Eu acho que não, mas tem interfaces ali entre as duas áreas que, quanto mais habilidade a gente consegue, mais repertório a gente tem para além da nossa área de formação, acho que o paciente se favorece muito, porque no final das contas o paciente é um só, né? Ele não é só um osso quebrado, né? Ele tem processamento de dor, tem a parte social, tem a parte psicológica, e quanto mais a gente consegue andar bem entre essas áreas do saber, melhor para o paciente, né? Então, eu vejo a necessidade mais nesse sentido do que especificamente uma especialização em outra área. Como foi o processo para você começar a trabalhar aqui no HU? É concurso público, né? O HU funciona através de concurso público, né? Fiz concurso, acho que em ano 2022, e fui chamado em 2023, agosto de 2023, então através de concurso público. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Acho que é isso.